sejam muito bem-vindos. Começa o Diz Aí, o programa será sensacional. Vamos receber hoje aqui uma psicóloga e vamos conversar sobre um tema que é extremamente comum, talvez não tão falado, se bem que ultimamente já tem crescido o número de informações a respeito desse tema, mas hoje vai ser um programa, uma oportunidade para a gente esclarecer todas as dúvidas com uma profissional preparada. Seja muito bem-vinda, Laísa! Tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem a todos que estão em casa acompanhando a gente? É um prazer estar aqui, retornando aos estúdios, né? Depois de um tempo. Muito prazer e espero que eu possa ajudar e somar com todos vocês aí. Amém! Será uma bênção, já agradeço aqui a sua participação, tenho certeza que será sensacional. Hoje nós vamos falar sobre burnout, síndrome de burnout. Já é um termo que não se escuta muito, né? É um termo em inglês. E como é que a gente poderia traduzir e explicar sobre o que seria o burnout? Então, o burnout, ele nada mais é do que um esgotamento emocional e muitas das vezes também físico da pessoa, geralmente no ambiente de trabalho, hoje em dia, muitos jovens no ambiente escolar também, principalmente assim, no ensino médio, por exemplo. Então, esse esgotamento emocional e físico por conta de trabalho, a gente denomina que é a síndrome de burnout. E seria comum, de repente, confundir burnout com depressão? Os sintomas são parecidos? E se são parecidos, quais seriam as diferenças para a gente conseguir identificar cada um deles? Então, é bem parecido, sim. Porém, a depressão é uma coisa que vai bem mais a fundo. Já entra aquela questão, o que é a depressão, né? Não é uma tristeza. Depressão é um estágio de tristeza bem mais prolongado, onde a pessoa já não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer atividade física. O burnout, a pessoa ainda vai trabalhar. Ela está lá, só que ela não consegue fazer nada ali no trabalho, não rende o trabalho que ela faz, não tem rendimento. E aí a gente caracteriza como burnout. Aquela desmotivação para ir trabalhar, mas diferente da depressão, a pessoa ainda vai. Porém, ela não rende ali no ambiente de trabalho. Uma curiosidade, já tive sim uma paciente com burnout, graças a Deus hoje ela está bem, está curada. Mas foi todo um processo, ela teve afastamento do trabalho pelo INSS, passou 60 dias, acho que foi 45 dias afastada. E ali ela entrou com a terapia. E é importante ressaltar, Júlia, que não é só a terapia, né? Muitas vezes, ainda mais no âmbito cristão, as pessoas são muito taxativas, assim, preconceituosas, vamos colocar, em relação a medicamento. Mas não é vergonha um cristão tomar medicamento. E eu costumo dizer assim, gente, 50%... Vamos colocar assim, ó, 50% é Deus que pode fazer por você. 25% eu vou fazer por você. E 25% o medicamento vai fazer por você. Então, é um trabalho em conjunto. Eles auxiliam. Eles auxiliam, exatamente. Às vezes, só eu trabalhando com a pessoa não vai funcionar. O medicamento, ele vem ali para ajudar isso também. E, às vezes, só o medicamento também não vai funcionar. A terapia precisa estar ali junto. Até porque, se a gente for levar para outras áreas da vida, né, da saúde física, mental... Eu já tomei um dipirona, já estava com uma dor de cabeça e precisei tomar um dipirona. Ao mesmo passo que eu já vi, por exemplo, vários testemunhos que era uma dor de cabeça, a pessoa participou da oração, lembra do SOS da Fé? Desde o SOS da Fé. E as pessoas falavam, nossa, eu estava com uma dor de cabeça já há tanto tempo, mas eu participei da oração, tomei da água e a dor desapareceu. Então, assim, a fé, ela cura, a gente sabe. Cristo já levou as enfermidades, já levou tudo sobre ele. Agora, de repente, essa pessoa não está com aquela medida de fé e tomar um dipirona, tomar um outro remédio vai auxiliar, vai complementar aquilo. Exatamente. Então, pessoal, não é vergonha, não é vergonha tomar uma medicação, não é vergonha fazer terapia. Hoje em dia, se vocês olharem minhas redes sociais, por exemplo, está escrito lá, Laísa Adrian, psicóloga e cristã. Por que esse E ali no meio, Laísa? Porque a psicologia cristã ela não é aprovada pelo Conselho de Psicologia. Então, eu não posso dizer que eu sou psicóloga cristã, de forma alguma. Eu sou psicóloga e cristã. E isso tem aberto muitas portas, porque os cristãos falam assim, opa, uma psicóloga cristã, ela entende sobre a Bíblia também, e ao mesmo tempo ela é psicóloga. Não então, quer dizer que no site terapêutico você vai pregar para a pessoa, não é isso? De forma alguma, de forma alguma. Até porque o Conselho não permite. Não entendam errado, tá? Eu não vou evangelizar ninguém durante uma terapia. Porém, é diferente você falar com alguém, por exemplo, que você pode dizer que você foi na igreja e procurou ajuda na igreja, entendeu? Se você falar isso, por exemplo, para um psicólogo que não é cristão, ele não vai entender, ainda vai te chamar de doido, às vezes, muitas vezes. Muitos psicólogos são ateus, respeito eles.
cada um com a sua fé, se acredita, se não acredita, mas eu trabalho dessa forma. E se você falar pra mim, eu fui na igreja, fui no culto de cura e libertação, eu vou super entender pra você. Então, esse é o diferencial. Você sabe qual que é a realidade, né? É diferente. Exatamente. E tem uma outra coisa, quando você está num set terapêutico, você acaba ali como paciente, poxa, abrindo o coração. Então, você fica um pouquinho mais sensível e até mais suscetível àquilo que a outra pessoa vai te falar, ainda mais quando é a opinião de um profissional. Aí você vai dar até mais ouvidos. Aí pensa que você está com um psicólogo, e eu não estou falando que ele não será profissional, mas de repente existe esse tipo por aí e ele fala alguma coisa que vai até contra a sua fé, contra a palavra, e você já com o coração ali desmontado acaba aceitando aquilo. Então é preciso ter muita atenção, caso for fazer terapia, ter atenção redobrada nisso, em qual terapeuta que vai estar te acompanhando. Sim. Porque é uma coisa muito sensível. Sim. A pessoa, você já deve ter lidado com todo tipo de coisa, né? Sim. Mas para a gente poder aqui retornar dentro do nosso tema do burnout, isso que a gente falou acrescentou bastante, acho que esclareceu também dúvidas, né? Bastante. Das pessoas. Mas quando a gente fala sobre o burnout, você falou que é um cansaço, né? Se seria um cansaço ou já chegaria até o ponto de ser uma exaustão? Você acha que é isso? Exatamente. Exaustão, e a gente até usa o termo esgotamento. Esgotou, acabou ali a reserva Tanque de vazio. energia. Tanque vazio. Exatamente isso, tanque vazio. Sabe? Então a pessoa não tem mesmo motivação. Motivação ela ainda vai trabalhar. Não é o caso de uma depressão onde a pessoa se isola dentro do quarto. A pessoa vai trabalhar, mas ela não rende no trabalho dela, não rende. E aí um probleminha pequenininho no trabalho, que às vezes ela já estava até acostumada a resolver, ela não consegue mais resolver. Ela não tem mais a solução dos problemas para ela. Eu já vi casos de pessoas que enfrentaram burnout contando que elas amavam fazer aquilo, mas por conta do burnout perdeu aquela alegria, perdeu aquele entusiasmo em fazer. Antes era fácil porque elas gostavam, não porque é fácil, porque é fácil. Mas para ela se tornava mais simples porque ela gostava, ela se doava, para ela era um prazer fazer. Mas por conta do burnout, desse esgotamento, ela perdeu essa alegria, se tornou um enfado. Exatamente. E fazer o que ela anteriormente fazia. E será que se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, nós encontramos algum exemplo que se aproxime ou que até seja um caso de burnout? Então, eu sempre relembro o caso do profeta Elias. Elias foi mais pro lado da depressão, não pro lado de burnout. Mas eu acho que entra aí mais ou menos assim. Lá em 1 Reis, fala que primeiro Elias, ele enfrentou todos os profetas, caiu fogo do céu e ele estava ali num gás, sabe? Muito grande. Logo em seguida, quando Jezabel ameaçou matar Elias, o que aconteceu? Ele entrou dentro de uma caverna, sozinho, morrendo de medo da mulher. Ele foi intimidado, ali naquele momento, e ele se isolou por medo. Cadê aquele cara que antes estava ali cheio do gás, cheio da fé, cheio de tudo? Ele teve um esgotamento, somado com uma depressão. Então, assim, ele é o primeiro exemplo que me vem assim na mente. E se a gente olhar para outros exemplos na Bíblia, também a gente consegue ver. Então, pessoal, isso não é frescura, tá? Muita gente fala assim, ai, não, depressão é frescura, burnout é frescura, ansiedade é frescura. Não, não é frescura. E hoje em dia, Júlia, até muitos jovens estão sofrendo de burnout. E eu te digo assim, já ouvi uma frase que diz assim, escolha trabalhar com o que você gosta e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. Sim. É exatamente isso. Por quê? Às vezes você está tão feliz trabalhando que não é um trabalho, não é um fardo para você ter que fazer isso. Hoje em dia, tem jovens que eles não procuram fazer o que eles querem. Eles procuram fazer o que dá? Dinheiro. Dinheiro. Ah, nunca pensei em ser advogado. Ah, mas ser advogado dá dinheiro. Então, eu vou ser advogado. E aí, nessa dia eu vou ser advogado, ele entra para uma profissão que ele não quer, ele não gosta. Mas ele está ali por dar dinheiro. Daqui a pouco ele não quer mais fazer, ele não quer mais trabalhar. Entendeu? Daqui a pouco ele se esgota. Não é uma coisa que ele gosta. Eu sempre falava muito isso com a minha irmã. Minha irmã, até na adolescência, não sabia exatamente o que ela queria fazer. E uma frase que eu falei para ela foi a seguinte, se você quiser ser abridora de tampinha de garrafa, seja. Mas desde que você goste de fazer isso e que você seja melhor na sua área. Ela ficou me olhando assim. Hoje em dia ela fez pedagogia, já terminou. Ela é professora. Gente, eu fico olhando a minha irmã trabalhando, eu falei, essa menina nunca vai ter um burnout na vida. Essa menina nunca vai ter uma depressão por conta de trabalho na vida. Porque ela faz a coisa com tanto amor, com tanta dedicação, e é exatamente isso. Quando você, jovem, gosta daquilo que você faz, é muito mais difícil que você tenha um esgotamento por conta daquilo. Que você fique triste fazendo aquilo que você está fazendo. Então, eu não sei ainda o que eu quero fazer, eu sou adolescente, meus pais me cobram muito, o que eu tenho que fazer e não sei o quê. Faz um teste vocacional.
não sei ainda para que área fazer. Faz um teste vocacional. Isso te ajuda muito. Vai dar um norte ali para a pessoa. Dá um né? norte. Na verdade, o teste vocacional ele não vai falar para você, você tem que fazer isso aqui. Mas ele vai te mostrar uma área ampla de coisas que você pode fazer, que você se identifica naquilo. Então, é super legal. E isso reduz, vamos colocar aí uns 70% as chances de você ter... Né? Não isenta, mas já te reduz uns 70% as chances de você ter um burnout futuramente por um esgotamento. Claro. Por que eu digo 70%? Sobrou aí uns 30% aí? Porque tudo tem um limite na vida. Tudo em excesso faz mal, entendeu? Então, carga horária de trabalho. É dentro daquela carga horária de trabalho. Fazer o que gosta, tudo isso conta. Mas fazer o que gosta já é um super passo. E você me lembrou de um exemplo na Bíblia que eu até tinha separado para falar, porque não é um caso de burnout, mas é o que já estava quase que se encaminhando para isso, que é o caso de Moisés. Também. Você pode ler depois, em Êxodo 18. Vai chegar o sogro dele e falar assim, o que é isso que você faz com o povo? Você fica em pé diante deles desde a manhã até a tarde. Aí Moisés fala... É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu o julgue. Então, a gente vê aqui que esse era o trabalho de Moisés, ok. Aí o sogro de Moisés fala assim, porém lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Traduzindo, ó, se seguir por esse caminho, pode ser que dê um burnout, né? Na linguagem bem de hoje. Aí ele fala, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Ou seja, não é só o mal para si, é para os outros que estão ao seu redor, é para os outros que estão na sua casa, no seu trabalho, em qualquer outra pessoa que conviva juntamente com você. Aí ele fala, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. A gente vê aqui que iria virar uma sobrecarga para Moisés fazer isso tudo sozinho, né? De repente, levando, né, trazendo para os dias de hoje, ser um multitarefa não é tão bom assim. Não. Olhando para a sua saúde mental, né? É aí que a gente entra na questão até mesmo de liderança. Por que não delegar? Você tem para quem delegar? Delega. Tem outra pessoa capacitada também para fazer isso. Então, você pode delegar. A última batida de martelo pode ser sua, sim. Mas delega as atividades. Porque se ficar tudo nos seus ombros, tudo nas suas costas, uma hora o fardo vai ser muito grande, você não vai dar conta mais de carregar sozinho. Aí você vai virar o Elias. Não, Deus, só tem eu. Aí você fica com essa ideia, não, só sobrou eu. Ai, Deus, tem 7 mil que não se dobraram. Calma. É importante para você que tem esse conhecimento, como era o caso de Moisés, passar isso. No versículo seguinte ele fala, ensina aos outros como que se deve fazer e assim eles vão fazer. Então, assim, delegar é uma coisa muito importante. Não queira ser aquele de alta performance, que às vezes quando você tem muitas coisas para focar, você não foca em coisa nenhuma. Então, aprenda a delegar. É uma dica já de início. E agora, Laísa, vamos para o nosso caso. Preparada? Preparada, preparadíssima. Então vamos. Quem mandou pra gente foi a Paula e ela escreveu assim, ó. Eu me chamo Paula, tenho 30 anos e trabalho como gerente de projeto em uma empresa de tecnologia. Nos últimos meses tenho notado que estou sempre cansada, mesmo aparentemente após uma boa noite de sono. Me sinto sobrecarregada com as demandas do trabalho e tenho muita dificuldade em me concentrar nas minhas demandas. Além disso, tenho perdido o interesse nas atividades que costumava gostar fora do trabalho e me sinto constantemente irritada e desanimada. Estou ficando preocupada com o impacto que isso pode ter na minha saúde e no meu desempenho no trabalho. E ela pergunta como que a gente pode ajudar ela. Diz aí, Laísa. Então, Paula, né? Paula. Então, Paula, duas coisas que tem que ser investigadas. Se isso é burnout ou se isso é depressão, tá? Noite de sono tá legal. Como é que tá a alimentação? Tá comendo muito? Não tá comendo nada? É sempre dois extremos. As coisas são sempre dois extremos. No burnout, por exemplo, a pessoa não consegue dormir muito bem a noite toda. É como se ela dormisse, mas o cérebro dela não desliga. O cérebro continua ali sempre trabalhando, tá? Então, assim, cabe uma investigação do psicólogo ou do neurologista também, tá? Pra gente descobrir se isso realmente é burnout ou se é depressão. E dependendo do caso, aí entra com intervenção psicoterápica e também medicamentosa, tá? Não ache
Duas coisas também, Júlia, que eu vou explicar. Sim. Não achem que terapia é para a vida inteira. Com certeza você conhece pessoas que fazem terapia, sei lá, há 10 anos. É a opção da pessoa. São abordagens diferentes também, Sim, existe isso? Também. Mas muitas vezes o psicólogo dá alta para a pessoa e a pessoa quer continuar na terapia. Então, ela recebeu uma alta, mas foi uma opção dela de continuar. E outra coisa, medicação. Ai, tomo medicação para depressão há 20 anos. Também é uma coisa que não é legal. Talvez essa pessoa só tomava medicação, ela não fazia terapia. E aí ela quer que o medicamento faça milagre sozinho, ele não vai fazer, não vai fazer efeito sozinho. Tem que ter ali também uma terapia junto. Entrando no caso do burnout, terapia é super eficaz, porque vai te ajudar a organizar o seu dia a dia, vai te ajudar você a organizar o que você tem no trabalho para fazer e tudo mais, tá? Você vai colocar prioridades, o que você tem que resolver antes. Muitas vezes as pessoas que têm burnout, elas se esgotaram porque elas querem abraçar o mundo inteiro e elas querem resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E a primeira coisa que a gente faz, pelo menos a primeira coisa que eu faço é, vamos colocar prioridades, vamos colocar na balança. O que está pesando mais? Esse problema aqui eu preciso resolver urgente, então você vai começar por ele. E a gente vai fazer uma lista de problemas. É feio? É chato? É. Mas a gente vai fazer uma lista de problemas com prioridades que você vai resolver vez por vez. É chato, mas é funcional. É funcional, exatamente. O que você vai resolver vez por vez. Você não pode querer resolver todos os problemas de uma vez só. Você tem que resolver uma coisa de cada vez, tá? E senão, até quando a gente tenta fazer muitas coisas de uma vez só, acaba que a gente faz muitas coisas pela metade, nada sai perfeito. Então, se você conseguir fazer uma coisa de cada vez, já vai ser bem legal. O burnout tem cura. Não ache que, fui afastado do trabalho, e agora, será que eu vou ter que sair do trabalho, vou ficar fora? Não, você foi afastado para um período de descanso e tratamento, mas logo você vai estar reabilitado para voltar e você consegue voltar. Eu tenho casos de pessoas que conseguiram voltar e hoje levam uma vida muito legal, muito boa no trabalho, vida pessoal, atividades fora, tudo muito bem e equilibrado, que é o que a gente quer. É o equilíbrio aí em todas as áreas da vida para que não tenha um esgotamento de novo. Pessoas até que já receberam alta, inclusive, da terapia e do medicamento. Claro que não fui eu que passei o medicamento, foi o neurologista ou o psiquiatra, mas recebeu alta do medicamento e da terapia. E no caso dela, a gente vê que não está num nível extremo ainda do burnout ou da depressão, como você falou, mas pode ser que evolua isso caso não seja tratado. Então fica um ponto de atenção aí, Sim. Porque ela ainda está sentindo sintomas leves e moderados da coisa. Então, quanto mais cedo ela buscar ajuda, quanto mais cedo ela organizar a saúde mental, cuidar da saúde mental, vai ser melhor para ela. Porque eu pergunto isso no sentido de que existe algum efeito colateral, de repente a pessoa chegou num nível de burnout, até buscou um tratamento, mas existe sequela disso ou não? Pode ser que a pessoa ela vá ter burnout de novo, entende? Fez terapia, aprendeu ali como lidar com tudo, não botou em prática depois, você corre o risco sim de voltar. É como se fosse, vamos colocar aí, lembra da época da pandemia? Teve Covid, não colocou em prática, o que você tinha que fazer depois? Usar máscara, usar álcool em gel, se proteger, não ficar em lugar aglomerado. Teve muitas pessoas que pegaram de novo? Teve, é a mesma coisa, não tem pra onde correr. Pode ser que você tenha de novo, se você não seguir aquilo ali que você aprendeu na terapia, como fazer para equilibrar tudo e tudo mais, tá? Não entre já para fazer terapia já achando, vou fazer, vou melhorar e depois vou piorar. Não, negativo. Você vai aprender a lidar com isso e você colocando tudo em prática certinho, você não vai ter isso de novo. E para quem se encontra numa situação de quase burnout, estilo Moisés, o que a gente leu aqui em Êxodo 18, como que essa pessoa pode reconhecer o limite dela? Porque eu vejo aqui, Moisés não tinha reconhecido isso ainda, ele continuava fazendo aquilo. Precisou o sogro dele falar alguma coisa e dar uma orientação do que ele deveria fazer a fim de que ele não viesse a se tornar mais um paciente de burnout com esse sintoma. Então, como que eu posso reconhecer o meu limite, Laísa? Então, primeiro, quem falou para Moisés? O sogro dele. Geralmente vai ter alguém que vai ficar falando na sua cabeça, nossa, mas você não era assim, nossa, mas como você está estressado, nossa, mas você faz tanta coisa, como é que Ninguém você vai dá falar, conta? você está com burnout. Não, ninguém vai chegar para você, vai abrir o jogo desse jeito, mas vai alguém chegar para você e falar assim, nossa, você está estressado, nossa, mas você faz tanta coisa, como é que você dá conta? Tudo te irrita, porque você vai ficar num nível de estresse altíssimo. Altíssimo. Então, assim, primeiro, vai ter alguém que vai falar alguma coisa pra você. Ninguém vive sozinho na face da terra. Vai ter alguém que vai chegar e vai falar alguma coisa pra você. Segundo, você tem que delegar, né? Quando você vê que você tá juntando tudo pra você,
vamos colocar assim, um exemplo clássico, que ninguém dá valor. Donas de casa. Ninguém dá valor no trabalho da dona de casa, entendeu? Ela tem que lavar, passar, cozinhar. E às vezes é tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Aí tem um menino chorando, agarrado nas suas pernas, tá? Ninguém vai dar conta. E ela faz tudo sozinha. Mas ninguém fala assim pra dona de casa, nossa, mas você tem burnout, você tá com esgotamento Acho emocional que nem ela e físico. pensaria isso, né? Não. Talvez ela ouvisse as mesmas coisas. Nossa, mas você está irritada? Sim. Ouvisse as mesmas coisas. Sim, as mesmas coisas. Mas aí o que ela pode ver sozinha? É que tá tudo nas costas dela. É tudo ela que faz. Muitas vezes, se você vê, Júlia, muitas vezes no Instagram, eu morro de rir às vezes vendo isso, a dona de casa falando assim, ai não, eu dei uma limpezinha na casa porque a faxineira tava chegando. Já ouvi falar. Gente, a faxineira tá chegando pra quê? Pra faxinar, pra limpar. Pra ela não pensar que eu sou suja. Mas a pessoa, a dona de casa é tão controladora e ela não consegue delegar que ela precisa limpar antes da faxineira chegar. Entendeu? Olha onde tá tudo nas costas dela. Então, se você começar a observar que tá tudo pra você fazer, e porque você quer fazer, muitas vezes você quer fazer, você não consegue falar para outra pessoa fazer para você, opa, acende um alerta aí. É que às vezes a pessoa quer do jeito dela, ela acha que quando ela fizer vai ficar perfeito. Não que seja perfeito, né? Mas que aos olhos dela vai tá do jeito que ela queria, vai estar melhor. E daí é um outro motivo, né? Que ela vai agregando tudo pra ela, puxando tudo pra si, abraçando o mundo com as pernas e não vai dar certo. Você vai entrar num burnout aí da vida, então não siga por esse caminho. Agora, mudando um pouco aqui o nosso cenário, a gente vai de donas de casa para líderes religiosos. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque, por exemplo, um pastor ele pode de manhã ir abençoar o aniversário de alguém. Alguém fez aniversário. Aí de tarde surgiu, de repente, algum velório para fazer, né? Aí de noite, sei lá, festa de casamento dele. Depois, de madrugada, alguém manda mensagem pedindo ajuda. O que eu quero ilustrar aqui para você é que durante 24 horas vem diversas notícias, né? De extrema alegria ou de extrema tristeza. E ele tem que administrar essas situações. Mas como é que fica ele também? Então, pode acontecer esses casos de burnout também em líderes religiosos? Vou falar uma coisa pra você. Eu sou casada com um pastor. Acho que tem uns 3 meses que eu mandei isso pro meu marido e até ele ficou assim, o que você tá querendo dizer com isso? Eita. E eu falei, nada, só tô te mostrando uma curiosidade. Era um texto falando muito sobre suicídio e depressão. E lá no final do texto fala de taxas de suicídio para jovens, não sei se eu vou achar isso aqui, taxas de suicídios para jovens, taxas de suicídios em idosos e não sei o que, não sei o que lá, taxa de suicídio em pastores. Suicídio, como a gente sabe, não é algo que a mídia mostra muito. Por quê? É uma visão errada, não deveria ser assim, mas a mídia acha que se ela der ênfase numa notícia de suicídio, isso vai instigar outras pessoas a cometerem suicídio. E não é nada disso. Mas, enfim. Então, não se fala muito sobre suicídio. Mas quando vocês pegam as taxas de suicídio por, vamos colocar assim, categorias, a maior taxa de suicídio que tem são de pastores. Pastores, líderes religiosos, esse nome, pastores. E aí você me pergunta, nossa, mas pastores, mas por quê? Porque os pastores têm que se mostrar forte o tempo inteiro. Muitos pastores não têm como delegar algumas coisas porque, não sei, a igreja é menor, não tem tantos auxiliares, não tem tantos obreiros, então ele carrega tudo nas costas. Um pastor não demonstra fraqueza, quando está doente, o pastor sobe no altar, doente para pregar, porque ele não vai querer colocar outra pessoa para pregar no lugar dele. O pastor, se está com uma tristeza, perdeu alguém da família, muitas vezes ele maqueia, sobe no altar para poder pregar. Ele não pode mostrar uma tristeza. Basicamente, deixa os mortos chorarem pelos mortos. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, pastores não demonstram fraqueza. Ao mesmo tempo que eles não demonstram fraqueza, eles não pedem ajuda. E é exatamente isso. Então, a taxa de depressão em pastores é muito grande. E a taxa de suicídio em pastores, infelizmente, também é muito grande. Essa semana, Júlia, eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando sobre isso, sobre cuidados com os pastores, a atenção que os pastores têm que ter do lado psicológico, porque é um assunto delicado e ao mesmo tempo que eles não admitem, então tem que ser trabalhado e ainda tem aquela questão que se um admite, o outro ainda pode zoar, então isso desencoraja outros de admitirem que precisam de ajuda, que não estão bem. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Então isso é um trabalho que sim deveria ser feito dentro das igrejas,
dentro dos ministérios, não estou falando do Ministério da Graça, estou falando dos ministérios, de todos os ministérios em geral, porque pastores precisam de atenção e não é fraqueza nenhuma você falar que você precisa de ajuda, você falar que você está com uma tristeza ou que você está com burnout, porque isso pode acontecer. Não é algo sem cura, entendeu? É uma coisa que você trata e depois você fica bem. Então, questão de líderes religiosos é um assunto delicado, né? Porque pode até ser que muitos pastores vão assistir a gente e falar assim, menina, tá falando besteira, entendeu? Mas é a realidade. Infelizmente, eu escutei isso, eu estava na faculdade ainda, falando que o século XXI é o século da depressão. Eu falei, tá amarrado isso. E hoje a gente vê muito isso, vê muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com ansiedade. Tantos e o número de problemas burnout também, né? Sim, e o número de burnout está crescendo. Eu digo esses três porque eu acho que o número desses três estão crescendo muito. O diagnóstico dos outros transtornos não é tão assim ainda, mas de depressão, ansiedade e burnout está sendo uma coisa de louco. Meu Deus. Antes da gente encerrar, eu queria, Laísa, que você desse algum conselho dentro da Bíblia, porque a gente fala sobre terapia, a gente fala sobre essa ajuda humana e que é muito válida, mas nós encontramos sim também ajuda em Deus. A pessoa ela pode ser curada por intermédio da fé. Então, que conselhos dentro da Bíblia a gente pode encontrar que seriam assim aquele socorro para a pessoa que se encontra numa situação de burnout? Então, primeiro versículo que eu te dou, 2 Coríntios 10, versículo 5, diz o seguinte, começa lá no finalzinho do versículo 4, destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, falsos. Como? E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, todos os seus pensamentos, eles têm que estar voltados para Cristo, obedientes a Cristo. O que Deus quer que você pense? O que Jesus quer que você pense? São coisas ruins? São coisas que te trazem tristeza? Não, de forma alguma. Aí você me pergunta, ué, mas como que eu posso fazer isso? Aí agora a gente vai lá para Filipenses, capítulo 4, no versículo, deixa eu confirmar, 8. Diz assim, já o título do versículo já fala para você, em que pensar? Opa! Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, é o que vocês têm que pensar. Vocês pensando em coisas boas, com certeza, vocês vão ficar bem. Entende? Mas lembre-se, não se cobrem muito, vocês também são humanos. A gente pensa em coisas ruins, a gente fica triste, com certeza. Emoções, sentimentos e pensamentos são necessários para equilibrar a nossa vida. Imagina se todo mundo ficasse feliz o tempo inteiro. Sorrindo, não dá. Ia ser muito esquisito. Mas, então... Ou chorando o tempo inteiro, A gente é ser humano. O segredo é equilíbrio. Sim, nós temos oscilações de humor, de pensamentos, de emoções, entende? Mas o que você tem que pensar? Você tem que procurar pensar em coisas boas, naquilo que vai te fazer ficar bem e levar todos os seus pensamentos a serem obedientes a Cristo. Laísa, muito obrigada por tudo que você acrescentou no programa de hoje, foi maravilhoso. Eu queria que você passasse aqui suas mídias sociais, de repente alguém ouviu e pensou, nossa, eu tô procurando uma psicóloga assim, dentro ali da minha fé, dentro daquilo que eu acredito também, que não vai me falar algo fora da palavra, mas que vai me dar conselhos que vão poder me ajudar. Quero essa pessoa para caminhar junto comigo. Dá suas mídias sociais, por gentileza. Então, meu Instagram é PSI, de psicóloga, _Laísa, com Y e 2 S, psi.LaísaAdrian, A-D-R-I-A-N no final, psi.LaísaAdrian. Maravilhoso! Laísa, muito obrigada mais uma vez. Julia. Volte sempre. Obrigada. Pessoal de casa, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Que você guarde isso no seu coração, todas as dicas, todos os ensinamentos que foram dados aqui, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que você sai daqui muito mais preparado para poder ajudar ou também para você poder se livrar disso, não se livrar, né, mas aprender a lidar com o burnout até que você seja curado, livre desse mal. E que você, assim como Deus, né, Ele fez o mundo em quantos dias, Laísa? 6 dias. E no 7º? Descansou. Descansou, Ele desfrutou e que você possa também desfrutar da vida, das coisas boas que a vida tem com mais leveza, com mais alegria, livre do burnout. Pessoal, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.
Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!